Estamos de volta, meu guerreiro, meu concurseiro, professora Verônica Mariano, em ação. Estamos na reta final, 8º bloco e 9º bloco e blau, matamos todos. Eram 10, mas igual eu falei para vocês, eu estendi, fiz mais tempo, para a gente não quebrar no meio o assunto. A gente finaliza cada bloco um assunto, tá? Bora, vamos lá, agora é prova... O outro bloco foi prova em Bel e Funsaúde, eu acho. E agora a gente continua ainda com a prova em Bel. É isso? É. Tem horas que eu não consigo fazer... Vamos lá, então. Todas as frases a seguir estruturam-se em duas partes. Assinale a opção em que a segunda parte mostra uma intensificação da primeira. O que significa? Eu estou utilizando a minha segunda para não só justificar, mas intensificar a minha primeira oração. Valoriza-te mais, os outros se ocuparão em abaixar o preço. Então, valorizar e abaixar não é intensificar, e sim é uma contraposição. Então, não. 2. Quem conhece os outros é sábio, quem conhece a si mesmo é iluminado. Opa, tenho sábio e tenho iluminado. Então, eu estou intensificando. Olha só, se eu te conheço, eu sou sábio. Se eu conheço a mim mesmo, eu sou melhor ainda. Então, em tese, essa daqui é a nossa resposta. Disse da melhor companhia. Sua conversa é instrutiva, seu silêncio formativo. Tem relação? Tem relação de porra nenhuma. Nenhum homem é uma ilha autossuficiente. Cada um é parte de um continente. Então, aqui, ó, eu estou ampliando e não estou intensificando. Estou dizendo que é autossuficiente, o outro é o continente todo. Não. Então, eu não estou intensificando. O problema da vida é este. Estou apresentando o problema. Então, eu não estou aqui intensificando, eu estou apresentando. Romper a solidão, como comunicar-se com os outros. É uma explicação, não uma intensificação. Então, a nossa resposta ficou mesmo: quem é sábio é iluminado. Assinale a opção que apresenta a frase, o termo, em que o termo onde é empregado corretamente. Não é empregado corretamente. Não é empregado corretamente. Aquele que apresenta erro. Não sei mais onde amarrei meu burro. Então, aqui o onde está sendo bem empregado, lembrem, onde é para lugar físico, onde é sempre um lugar, em tese físico. E aqui nós vamos ter algumas opções que não é físico, mas que está valendo dentro da estrutura, dentro do contexto. Por exemplo, um lugar que não é físico, mas que vale pelo contexto. Como é que chama? Mundo mágico, Alice mora no País das Maravilhas. País das Maravilhas, onde mora Alice. Existe País das Maravilhas? Não. Mas para o contexto da Alice existe, então passa a ser um lugar físico, passa a ser um lugar concreto para Alice. Então, esse é um contexto que a gente tem que analisar. Dentro do contexto que a gente está analisando, é um lugar? Então, ele vai, tá? Onde falta dinheiro, tudo desmorona. A casa onde falta dinheiro, a empresa onde falta dinheiro. Então, ok, tá certinho. Nunca se vai, quem vai a algum lugar. Mas aqui já tem a minha preposição do a. Então, o onde não precisa de preposição, não vai ser vai aonde. Então, ok, está correto. Toda iniciativa pensa bem onde queres chegar. Pronto, aqui está o nosso erro. Quem chega, chega a algum lugar. O verbo chegar, sempre que você tiver pronome relativo, se tiver a estrutura, pronome relativo, escreve, 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 verbo transitivo indireto, ou um verbo ou um termo que pede preposição. Esta preposição tem que vir imediatamente antes do meu pronome relativo. É o que acontece aqui. Quem chega, chega a.
Mas essa minha preposição tem que vir aqui, ó. Tá? Chegar aonde? E é aqui que está o nosso erro. Toda iniciativa pensa bem aonde queres chegar. Quem tem fome não escolhe. Seu espírito não vem, quem vem vender onde ele gostaria. Então, está correto também. 3. Um grande filósofo disse: nem todo problema que se tem com a namorada se deve necessariamente ao modo capitalista de produção. O que é essa frase, o que essa expressão está querendo dizer? Pretende criticar o sistema capitalista? Vamos analisar a primeira oração? Nem todo problema que se tem com a namorada, então estou dizendo que existe uma abrangência, né? Esse namorado aqui está no sentido figurado. Então existe uma abrangência para um problema. Nem todo problema que tem na situação, nem todo problema que tem na casa, na saúde, na empresa, na vida, deve-se necessariamente a um único assunto. Então, uma abrangência não deve a um único assunto. E aí a gente vai procurar uma alternativa que fala mais ou menos isso. Mistura indevida de planos diferentes? Não. O envolvimento pessoal na argumentação? Não. A visão sentimental da economia? Não estou falando de namorada no modo real, né? No modo denotativo. É uma figura de linguagem. A indicação de uma só causa para todos os fatos. Então, tá aqui. Eu tenho uma abrangência, não é o único problema, não é a única razão que leva a esse problema. Essa é uma oração que a gente já fez lá atrás, uma questão, mas é com uma outra cobrança para o mesmo texto. O boi, substantivo masculino, com quem nos acudimos às urgências do estômago, pai do rosbife, rival da garopa, entre o pacífico e o filantrópico, não é justo que viva, isto é, que morra obscuramente nos matadouros. A gente já tinha feito ele pelo isto é, e eu já vi que ele está abaixo também, a gente pula. O que esse texto, o que essa argumentação quer? Devemos acabar com os matadouros? É isso que ele quer? Não. Né? Ele está dizendo só que não é justo que eles morram nos matadouros. Precisamos modificar nossa alimentação? Não. Não é justo matar o boi nos matadouros. É isso que ele está querendo. É justo matar o boi para comer? Não é isso que ele está dizendo também. Ele falou, olha, coitadinho, vive e aí vai morrer lá no matadouro, né? Então é esse o sentido. Deve-se usar peixe? Nem falou de peixe aqui, meu Deus do céu. Então, Charlie é a nossa resposta. 5. Essa a gente já fez, então vamos pular, se procure aí. A nossa resposta, se você não se lembra, só vou dar a resposta. Inadequada é esse aqui, ó. Por que ela é inadequada? Porque ele diz que o isto é justifica. Não, ele retifica. Por que retifica? Porque ele diz viva e, na verdade, ele quer dizer morra. Tá? Lembrou da questão? Já fizemos essa questão. Os segmentos machadianos, a seguir, têm um amor por tema. Assinale a opção que mostre uma visão positiva deste sentimento. O amor é cego, isso é positivo? Claro que não. O amor é fecundo de ilusões. Meu Deus, só traz ilusões. É positivo? Não. Os amores novos fazem esquecer os velhos? Em tese, seria bom, porque eu estou esquecendo. Mas, meu Deus, o amor é para ser um só. Amores, vou ter novos, vai ficar sempre nesse ciclo? Arruma um, termina? Não. Então, também é negativo. O amor, para mim, é idílio. O que é idílio? É algo que é passageiro, algo que é pequeno. Idílio, na verdade, é um poema pequeno, que também serve para amor pequeno. Então, o amor, para mim, é um amor pequeno, é um pequeno amor de um semestre. É aquilo que só vai durar ali um semestre. Um curto período sem chamas nem lágrimas. Aí é positivo, professora, porque não vou sofrer, mas é curto. O amor é para ser eterno, é para ser duradouro. Então, não é bom também. O amor não nasce da circunstância fortuita, nem de uma longa intimidade. Olha que coisa boa. Ele é a harmonia de duas naturezas. Reconhece e se completam. Então, está aqui a nossa resposta positiva. É fácil? Não, não é.
Tá? Você viu que eu tenho que fazer toda uma análise aí para conseguir achar a resposta. Para você que tem tempo de leitura, leia Machado de Assis, tá? É muito bom para as nossas provas. Vocabulário, conhecimento de mundo, Machado de Assis nunca fica ultrapassado. Apesar de sua eloquência às vezes ser, mas de modo geral ele nunca vai ficar ultrapassado. Sobre essa frase, assinale a opção que apresenta a afirmativa inadequada. Que frase? Você está tomando tanta vitamina E quanto lhe dava o fabricante original. Quem que é o fabricante original? Mamãe. Professora, como é que você sabe? Porque tem um texto escrito em cima. Um laboratório fez um texto para uma campanha educativa, com a foto de uma mãe dando mamadeira a um bebê. E em seguida, a frase: você está tomando tanta vitamina E quanto lhe dava o fabricante original. Então, aqui, ó, mamãe era o meu fabricante original. Vitamina E é a vitamina que a mamãe oferece no leite materno. E que esta marca de leite aí é tão boa quanto o leite materno. Essa é a ideia, né? Então, vamos procurar uma que está inadequada. A frase se dirige ao bebê que está sendo amamentado. Sim, a mãe, mas também ao bebê. O termo fabricante original se refere a uma outra marca? Não, se refere à mãe, e a gente já viu isso. Então, esta é a afirmativa inadequada. O termo mamadeira se opõe à amamentação natural, com certeza. Posso mamar na mãe, mas também tem a mamadeira. É uma oposição aí. A resposta pretendida pela pergunta do texto é não. Com certeza é não. Porque tem a mesma vitamina? Não, não tem, né? A propaganda pretende incentivar a amamentação natural, sim. Então, todas estão corretas, menos dizer que a marca do fabricante era uma outra marca e não a amamentação natural. 8. No texto a seguir, há 2 casos de acento indicativo de crase. Pedimos desculpas às esposas americanas, quem pede desculpa a alguém. E a ABC apresenta o futebol das segundas à noite. Então, esse à noite é uma locução prepositiva de modo que o que é uma locução? Um termo que vem pronto. E esse daqui é uma regência. Tá? Os dois estão corretos. Assinale a opção que indica a frase em que o acento está empregado corretamente. Então, eu tenho que ter aqui um acento correto. Na frente de numeral, crase, nem a pau. Então, está errado. Carta aberta, se é uma carta aberta, é aberta a alguém. Doce, então aqui é doce senhora, é como se esse nome fosse a Maria, a Joana, tá? Então, é um termo feminino, apesar de ser doce senhora, mas está se referindo a uma pessoa. Então, está correto. Quero correto? Quem chega, chega a algum lugar, então a avenida. Quanto a mais bonita. Então, o termo mais não me permite aqui ter crase. Tá? É um pronome, nesse caso aqui, acho que é um pronome mais bonita. Deixa eu lembrar se ele é um pronome indefinido ou ele é um advérbio. Mas sendo pronome indefinido ou advérbio, nenhum dos dois vai ter. A palavra mais não tem. É um pronome indefinido. Porque eu sei por causa do termo bonita que vem depois. Cadê? Não. O navio trouxe para a América, está errado, porque já tem uma preposição aqui, não posso ter 2 preposições. Se fosse trouxe a América, teria crase.
mas trouxe para a América não tem, porque eu já tenho uma preposição aqui e duas preposições nunca ficam juntas, exceto até a, que aí vai ser facultativo. Você precisa ir a Paris, quem vai a Paris volta de Paris. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Se eu vou a e volto da, crase a. Então, neste caso, crase para quê? Resposta, bravo. 9. Assinale a frase publicitária a seguir, que se estrutura a partir de outra muito conhecida. Aquele caso que nós vimos na questão anterior, que tem uma expressão conhecida, e aí eles fazem ali um texto parecido, e eles querem saber qual é a que está correta. Ruim por ruim, vote em mim. É essa? Não, isso daqui foi um texto que o Tiririca fez, mas não é algo conhecido desde sempre, né? Esse é o mais seco dos jeans. Pergunte a qualquer Martini. Isso aqui é um texto publicitário e não é uma frase, uma expressão pronta que a gente já conhece há muito tempo. Aceite o desafio de voar conosco. Também é uma expressão publicitária, não tem nada a ver. Errar é humano, permanecer é burrice. Então, aqui está a nossa resposta. Errar é humano, vender abaixo do custo é divino. Se não vende, não é criativo. Não tem nada a ver com isso. 10. Sobre essa frase, assinale a alternativa inadequada. Então, vamos lá ver quais são as alternativas, qual o texto que nós temos. Se nossas cidades forem ajudadas agora quando? Hoje, neste momento, no momento em que está acontecendo essa campanha. Daqui a pouco, este daqui a pouco, é uma data precisa? Não. É um momento aleatório, no meu futuro. Elas serão só isso. Isso o quê? Cortiço. Abaixo de uma grande foto de um cortiço de uma cidade americana, aparecia a seguinte frase. Então, eu tenho uma foto de um cortiço e embaixo essa oração. Então, serão só isso o quê? O cortiço, que é a foto. O pronome, agora a gente tem que achar a inadequada. O pronome isso refere-se ao cortiço, certo? Que é a nossa foto. O termo só tem um valor pejorativo. O que é valor pejorativo? É um valor figurado, mas negativo, algo que diminui. Serão só isso? Sim, é um valor pejorativo, está diminuindo. O advérbio agora se refere ao momento da exibição do cartaz. Sim, neste momento, hoje, né? Enquanto essa campanha está acontecendo. A expressão daqui a pouco tem um valor preciso? Não, é um futuro. Mas eu não sei que dia que é, se é amanhã, depois de amanhã. Então, este aqui é o nosso inadequado. O possessivo nossas engloba administradores e habitantes como parceiros. Abaixo de uma grande foto de um cortiço, uma cidade americana, aparecia a seguinte frase. Se nossas cidades não forem ajudadas agora, então ajudadas por quem? Por políticos, administradores, sociedade, todo mundo. Então, sim, engloba todo mundo. 11ª questão. Quando nos casamos, tudo aquilo que gostávamos, nossa, já bati o olho, já viu ele? Era muito caro, e tudo aquilo que podíamos comprar era muito feio. Segundo a gramática tradicional, na formulação deste texto há um erro gramatical. Assinale a opção que o apresenta. Lembra que eu disse pronome relativo, escreve e aparece um verbo transitivo indireto ou qualquer termo que peça uma preposição. Essa preposição vem para onde? Imediatamente na frente do meu pronome relativo. E é isso que acontece aqui. Tudo aquilo, ó, gostávamos. Quem gosta, gosta de. Mas eu tenho aqui um pronome relativo. Então, tudo aquilo de que gostávamos. Já vamos procurar a nossa resposta. Vírgula após a primeira oração? Não. Gostávamos, vírgula? Não, porque aqui eu tenho a sequência. Quem era? Tudo aquilo que gostávamos, sujeito oracional. Então, não. A ausência da preposição
de na frente de que gostávamos. Corretíssimo. Há uma colocação do pronome nos casamos. Cadê? O quando puxa o nos, tá? Então não é quando casamos-nos. Vai ser quando nos casamos. A presença desnecessária de tudo? Claro que não. Aquilo que gostávamos pode ser mais do que aquilo, tudo aquilo que gostávamos, e é o nosso sujeito. E é um sujeito resumitivo. Tudo aquilo que gostávamos era. Então, por isso que não cabe a vírgula, sujeito oracional. A falta da preposição a antes de, que podíamos compra. Cadê? Quando nos casamos, tudo aquilo de que gostávamos era muito caro. E tudo aquilo que podíamos comprar, faltou um R aqui. A que podíamos comprar? Quem está pedindo esse A aqui? Ninguém está pedindo esse A. Tem algum termo aqui pedindo esse A? Não. Então, não cabe este A na frente, tá? Então, é B. 12ª, assinale a opção que indica o texto publicitário que se estrutura a partir de uma comparação. Então, eu vou fazer uma comparação. Essa questão aqui é o... Fala um palavrão? É o cu. Meu Deus! Eu fiquei 3 horas para conseguir achar uma comparação aqui. Eu não sei de onde que surgiu. A mulher do cara deve dormir de calça jeans, não é possível. Porque o cara fazer uma questão dessa é sacanagem com o meu querido guerreiro. Ainda bem que eu já passei no concurso, não preciso fazer essa prova. Quando Deus criou o homem, era isso que ele tinha em mente? Olha, então eu quero uma comparação. Eu quero uma comparação. E não tem comparação, é apenas uma pergunta. O vinho mais famoso da Austrália está a 7.489 milhas mais perto da sua mesa. Meu Deus, gente, meu Deus do céu, eu estou comparando a distância que está o vinho à mesa da sua casa. Dá para enxergar essa comparação? Puta que eu pariu, velho. Aí você me fode. Não tem condição, mas é essa a resposta, tá? A massagem do ego vem depois, não tem nada de comparação. Eles só são feios até que você os coma. Um doce, né? Mas eu não gosto de doce feio. Quantas lâmpadas são necessárias para trocar o engenheiro? Nada a ver. Não tem. Para mim aqui não tem comparação, mas enfim. Assinale a opção que apresenta o texto. A opção que apresenta o texto que não tem coerência, que não respeita a coerência. O que é coerência? Lógica. Uma coisa que tem lógica. Por exemplo, eu vou subir para baixo. Tem lógica? Eu consigo subir para baixo? Vou entrar para fora? Não dá. Então, não tem lógica. Não servimos almoço. Levamos o dia inteiro para preparar o seu jantar. Tem lógica. Olha só, não tem almoço porque eu vou ficar o dia inteiro trabalhando para sua janta, que é maravilhosa. Rico em vitaminas e milionário em proteínas. Tem lógica, né? É um iogurte. Se tudo que você quer é um pouco de fogo, pega um fósforo. Olha, se eu quero fogo, eu pego um fósforo. Tem lógica. Vinda da companhia que tem as coloridas camisas brancas. Se é colorida, como é que ela é branca? Né? Então, aqui está a falta de lógica. Café da manhã sem suco de laranja é como um dia sem sol. É uma comparação meio ridícula, mas para mim é um café sem sol. Mas suco de laranja não tomo. Engorda muito. Isso assim, glicose pura na veia. Então a gente não toma. No segmento, e reivindica a sua posse, alegando que fora ele neto de Senembi, quem primeiro trocaria aquele inimigo, o gerúndio está bem empregado. Gerúndio. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês de gerúndio? Tem um outro material, se você quiser já pegar o material da aula passada. Olhe lá em gerúndio. Nesse material de vocês em gerúndio, você vai observar que está para orações adjetivas e orações adverbiais.
Adverbiais são subordinadas, não são coordenadas. No entanto, gente, isso que eu vou falar só vale para a banca FGV. Outras bancas existe sim gerúndio em coordenada. Isso é uma invenção aí dos autores modernos, contemporâneos, que a banca FGV segue. Porque se você pegar qualquer outro, Segala, Pestana, ai meu Deus, deixa eu olhar aqui o catatal que eu tenho aqui, ó. Cláudio Rodrigues, o Fontanelli Dornelles, todos eles têm gerúndio em coordenada. No entanto, para a FGV não existe gerúndio em coordenada, tanto que eles cobram bastante isso, tá? Então vamos lá. Você vai precisar lembrar aqui, vou jogar aqui embaixo, ó. O que é a adjetiva? Oração adjetiva. Oração adjetiva é aquela que nasceu, que inicia com pronome relativo. Geralmente, que, tá? Geralmente o que? Oração adverbial. Adverbial é toda aquela, lembra quem já assistiu a aula comigo? Toda que não é ace, que não é sabão em pó, porque todas as sabão em pó são coordenadas. Se você não sabe isso, tem um link lá no meu canal do YouTube que tem uma aula disso. Todas as que não são coordenadas e que não são conjunções integrantes. Conjunções integrantes. Quem que é integrante? Integrante é subordinada. Ela é subordinada, mas ela é o que e ela é o se. Tá? Então, quem entra aqui, ó, alternativa, adversativa, aditiva, conclusiva e explicativa. Todas essas são coordenadas. Não está na ace, não está no sabão em pó, alternativa, aditiva, adversativa, conclusiva e explicativa, ela é subordinada. E aí ela vai ter integrante que não vale para adverbial e todo o resto é adverbial, tá? Então, todo o resto é adverbial. Quem são as adverbiais? Causais, consecutivas, concessivas. São 9, tá? Não vou escrever aqui as 9. Então, o que é que eu tenho de oração em gerúndio? O uso do gerúndio. O gerúndio é uma oração reduzida. Nós já vimos o que era oração reduzida. O que é oração reduzida? Sem conectivo. E para a minha oração em gerúndio, vai ser apenas aquelas que estão sem conectivo, mas quais conectivos? Conjunções adverbiais e pronome relativo. Simples assim, tá? Se couber na minha reestrutura outro que não é esse, tá errado. Pronto, então visto isso, agora a gente vai para a questão. Eu quero uma que o gerúndio está inadequado. Para estar adequado, então ele só pode ser adverbial ou pronome relativo. Então, o que é que eu vou testar? Eu não vou testar o que está certo. Porque o que está certo aqui eu tenho 9 opções. E aqui eu tenho mais um monte, que são os meus pronomes relativos. Então, o que eu vou testar? Eu vou testar geralmente com um E, porque o E é uma coordenada, tá? O que eu tenho que perceber? Para ser correto, ele não pode dar uma ideia de coordenação, que vai ser adição, adversidade, alternatividade, conclusão e explicação. Então, quais são as principais entre elas? Geralmente vem um e ou um pois. Tá? Geralmente vai ser essa ideia, ou mas. São essas três que geralmente cabem. Aí você vai testar. Se der essa ideia, tá errada. Tá? Professora, não estou entendendo. Vamos fazer que você vai entender. O neto de
Tuxuaua discutiu. Eu quero a inadequada. Argumentando com a tradição. Olha só. Eu estou dando aqui uma ideia de ação concomitante, uma ação temporal. Olha só. Caberia aqui, ó, o neto de Tuxuaua discutiu enquanto. O enquanto não é uma adverbial temporal, enquanto argumentava. Deu certo. Então, esta não é a nossa, porque ela está correta. Então, tem que achar termos que vão caber para mim para eu fazer essa substituição. Vocês vão perceber que geralmente ela é temporal ou ela é modal, para ela estar certa. Geralmente. Quando elas não forem isso, ela geralmente vai ser um E. E aí o E está errada. Você vai ver que nas alternativas geralmente vai dar isso. Os guerreiros entraram em luta. Os guerreiros entraram em luta empregando a borduna. É um modo. Olha só. Os guerreiros entraram. Geralmente é modal, é um modo como empregou. Sempre que for modo, também vale. Então, o modo que ele empregou foi a borduna. Empregando a borduna. Empregando um soco. Tá? É a forma que ele utilizou, enquanto ele dava um soco, tá? Apesar de não ser um tempo, mas dá para você conseguir entender. Então, isso aqui é um modo. Sempre que for modo, também está correto, tá? Os prisioneiros foram executados enquanto entoavam preces. Deu. Os índios entraram na taba enquanto sentaram no chão. Dá certo? Não. Eles entram e praticam duas ações. Entra e senta. Então, este daqui está inadequado. Todos prestavam atenção no prisioneiro enquanto olhavam para ele. Olha só, geralmente é o enquanto ou é modo, tá? Deve-se rezar para ter mente sã em compulsão. Essa a gente já fez, inclusive. É o para que se tenha. É que eu fiz essa adaptação ontem, porque eu andei fazendo umas questões a mais e aí eu vi que eles estavam cobrando muito isso aqui, 2021. Eu falei, vou ter que trazer uma explicação a mais que não estava previsto. E aí acabou que já tinha vindo essa questão em si no bloco passado, mas a gente faz só para relembrar. Não vou passar inteiro. É o quê? Tá? Ó, quando tiver infinitivo, nesse caso não é o gerúndio, nesse caso é o infinitivo, eu vou colocar o quê? Geralmente, quando for infinitivo, eu coloco o quê? Então, que se tenha. E a nossa estrutura é esta daqui. Vocês lembram que eu fiz no bloco passado. Aqui eu não vi que essa era de infinitivo e não gerúndio. Quero falar de gerúndio. Purificado consulente dizia em sussurro ao ouvido do ídolo o seu desejo secreto, formulando a súplica angustiada. Como o gerúndio é empregado predominantemente com valor adverbial, o valor dessa forma verbal, neste exemplo, é de. Lembrem, geralmente vai ser o tempo, que é o enquanto, e o modo. Esse daqui não é um modo? Vamos olhar. Dizia o sussurro ao ouvido. Então, estou dizendo, de que modo? Formulando uma súplica. É o modo como eu estou sussurrando. Tá? Então, é um modo. Se é modo, está certo. Então, é aqui, ó, um modo. 17, e eu acho que é a nossa última questão. A frase abaixo que mostra o emprego do gerúndio é emprego correto do gerúndio é. Então, a gente não precisa nem analisar em cima, eu quero saber embaixo. O que está correto? O consulente entrou no templo, olha, são duas ações. Ele entrou e ocupou. Então, se é E, é coordenado. Coordenado não cabe para a nossa banca.
Consulentes abandonaram o templo e perderam-se de vista. Foram embora, perderam-se de vista. Também não cabe porque é coordenado. Os sacerdotes discutiam a sentença enquanto comiam no átrio. Tá? Então, enquanto eles estão comendo ali, ó, eles estão discutindo. É a nossa temporal, é a nossa adverbial temporal. O pescador fez o pedido e recebeu. Viu como geralmente é o e? Geralmente é o enquanto e geralmente é o modo. Então, é e, não dá. O homem ajoelhou-se e são duas ações. Percebam que são ações concomitantes, são sequências de ações, são verbos que estão na sequência, são atos concomitantes. E aí, cabe o e tranquilamente, eu vou conjugar o meu verbo no mesmo tempo do verbo anterior, da oração anterior. Ó, entrou e ocupou, abandonaram e perderam, fez o pedido e recebeu, porque fez é passado, então recebeu, ajoelhou e implorou. E quem está certo é Charlie. Deu para entender? Se não deu, meu amor, fica para a próxima, então. Próximo bloco na sequência. Estou cansada, você também, mas a gente aguenta firme, tá? Beijo.